Olá amigos aqui do seu canal Sotanar, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma tradução bastante inusitada de Gênesis 1 verso 2 que foi feita por uma pessoa. Um inscrito aqui do canal me mandou essa tradução, me perguntou sobre ela. Por quê? Porque essa tradução ela busca apresentar o Espírito Santo como uma mulher, isso mesmo. Segundo essas pessoas, essa tradução demonstra que o Espírito Santo estava grávido, né? Que Deus estava grávida. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tradução e vamos perceber alguns erros. Por que eu tenho feito alguns vídeos aqui, amigos, analisando algumas dessas coisas? Tá? Porque na internet o que mais nós vemos hoje são pessoas, tá, falando de hebraico, falando de grego, falando de aramaico, que elas não têm a mínima noção do que elas estão dizendo, tá bom? E eu vou demonstrar para você que aqui, mais uma vez, está acontecendo isso. Então, aquelas pessoas pegam, né, o Gênesis 1, verso 2, foi pego aqui, tá? Aqui parece que é um tal de pastor Berlofa que fez isso daqui, tá? E aí o que acontece? Você tem aqui o Espírito de Deus pairava, é a tradução tradicional, né? Eles pegam a palavra pairava, que é miraheft no hebraico, e dizem o seguinte: a melhor tradução é gerar vida, gestacionar. Não, a melhor tradução não é isso. Primeiro porque aqui já tem um erro, né? Porque o que acontece? Miraheft, tá, é um particípio expressando uma ideia de continuidade, uma ideia contínua, uma ideia linear, tá? De acordo com a gramática hebraica. E gerar vida e gestacionar é um infinitivo. Então, já tem um problema por aqui, tá? As pessoas parecem não conhecer a diferença entre particípio e infinitivo. Mas vamos lá. Aqui nós temos assim, o Espírito de Deus gestacionava. Então, colocou aqui, né? O Espírito de Deus gestacionava. Aí colocou-se aqui o seguinte, né? Que a palavra Elohim do hebraico é sem gênero. Que engraçado, né? Se for acompanhar a lógica deles, Elohim é um substantivo masculino. Por quê? Porque eu tenho aqui im, e esse final aqui, im, é o plural masculino. Então você tem a palavra El, e você tem Elohim. Elohim é o plural de El, é o plural masculino de El. Então sim, aqui Elohim é o masculino, é um substantivo masculino plural. Não é sem gênero, tá? Mas quando as pessoas querem provar a ideia delas, elas fazem um malabarismo que for necessário, né? Aí eles sugerem aqui então o seguinte: o Espírito de Deus gestacionava. Eles vão falar aqui o Espírito, né? Agora eles vão discutir a palavra Espírito. Aí coloca aqui que Espírito, Ruach, é uma palavra feminina, um substantivo de gênero feminino. Sim, é um substantivo de gênero feminino, ok? Ruach é um substantivo de gênero feminino. Agora veja. Por que eles estão tentando colocar isso daqui? Aí eles ignoram que Elohim tenha gênero, mas destacam o gênero feminino de Ruach. Por quê? Olha a tradução. Melhor tradução da frase, né? Segundo eles, essa é a melhor tradução da frase, segundo eles. A inspiração divina estava grávida. A inspiração divina estava grávida. E aí eles colocam-se, em resumo, o primeiro texto bíblico apresenta Deus como uma mulher grávida. Olha só isso daqui, tá? O que acontece, amigos? Essas pessoas parecem, primeiro, que elas desconhecem a diferença entre infinitivo e particípio. Elas ignoram que Elohim seja um substantivo plural masculino. Mas elas dizem aqui, né, aí o Ruach eles colocam como feminino, né? Tudo para defender a ideia deles. Agora vejam, as pessoas, né, quando elas pegam ali que o primeiro texto apresentaria Deus como uma mulher grávida, eles parecem desconhecer totalmente, a pessoa que traduziu isso daí falou, desconhecer totalmente a ideia de que nós não podemos confundir gênero biológico com gênero gramatical, queridos. Ah, isso aqui é tão básico, mas é tão básico, que qualquer pessoa que começa a estudar grego e hebraico, ela sabe que tem substantivos que no hebraico e no grego estão no masculino ou no feminino, e quando vem para a língua portuguesa ou para outras línguas, ela é traduzida com outro gênero, porque na outra língua ela tem outro gênero. Isso aqui é o elementar do elementar.
Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, eu separei 3 citações bem curtas aqui, e depois eu vou demonstrar para vocês como que essa palavra ruar aparece tanto na Septuaginta quanto na Vulgata latina, tá bom? Agora vamos lá, vamos ler rapidamente aqui a citação do Bruce Waltke. A descrição do gênero como é usada numa variedade de línguas sugere que o gênero gramatical não denota primariamente sexo em seres animados e traços análogos dos inanimados. Em vez disso, gênero é primariamente uma matéria de sintaxe. Ele continua: não é verdade que os falantes de uma língua com um sistema de 2 gêneros pensem em todos os objetos como macho ou fêmea. Antes, como Palmer argumenta, é simplesmente o fato de que a gramática de suas línguas meramente divide todos os nomes em 2 classes. E ele diz: o erro da ideia de que o gênero está fixado a um objeto de acordo com certas qualidades concebidas é ilustrado em seguida pela comparação dos gêneros de palavras numa língua e noutra. Por exemplo, nas línguas neolatinas, sol é masculino e lua é feminino, mas no alemão a situação é o contrário. É inversa. É contrária, é inversa. Então, queridos, é básico, tá? Uma coisa é gênero gramatical e outra coisa é a questão de sexo, tá? Gênero biológico. Então, eu vou dar o exemplo para vocês aqui, um exemplinho que eu separei para vocês aqui. Olha só. Diz aqui, gemalin, gemalin, gemalin. Isso aqui é um substantivo, tá bom? Plural, masculino, tá? Que é a palavra camelos, tá? E aqui está o in do substantivo masculino. Ok? Agora, você pega aqui, ó. Meinikot, meinikot, meinikot. Você tem aqui, ó. O final agora, ot, do substantivo feminino. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um particípio, tá? Isso daqui é um particípio, é um refil, um particípio, e nós temos aqui o sufixo do feminino, tá? Geralmente que é prefixado a substantivos. Aqui nós temos o particípio, é um particípio, né, de um verbo refil no feminino. Agora veja, você tem aqui o final masculino, então gramaticalmente isso daqui seria masculino, isso daqui seria feminino. Então como que eu deveria traduzir então, segundo a ideia dessas pessoas, né? Camelos que amamentam. Não, ia ficar bastante interessante, né? Camelos amamentando. Mas não, amigos. Aqui é camelas que amamentam. Essa é a tradução. Camelas que amamentam. Mas as pessoas desconhecem essas coisas. Agora vamos para um exemplo bem pontual, tá? Comparando com outras línguas, que é a nossa palavra urua. Então eu traduzi aqui, deixei aqui traduzido uma tradução mais literal, né? De Gênesis 1:2 para vocês. E a terra era inóspita, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então aqui você tem Veruar Elohim, Miraheft Alpenei Hamai. Então veja bem, eu já vou falar com vocês sobre Urua aqui, e eu vou demonstrar ele para vocês na Septuaginta e na Vulgata, tá bom? Mas o que acontece? Aqui nós temos Miraheft, tá? Que é um particípio aqui feminino, tá bom? O que acontece? Essa palavra ela vai acontecer em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, ali para uma águia que paira sobre os filhotes. Então a ideia básica, isso aparece nas línguas cognatas também, você pega Humberto Cassuto, outros exegetas, eles vão falar isso. Eu até escrevi um artigo, eu vou deixar o artigo na descrição, sobre Gênesis 1, verso 2, tá bom? E você vê nas línguas cognatas, no ugarítico e tudo mais, que Miraheft é usado para uma águia que fica pairando sobre os filhotes. A imagem que nos vem, que nos é dada em Gênesis 1:2 é que o Espírito Santo está como uma águia pairando sobre as águas, né, pairando sobre a face do abismo, ou seja, ele está cuidando ali. Essa é a imagem básica. Mas isso de forma alguma não prova que o Espírito Santo é uma mulher, ok? Agora veja, vamos ver aqui a palavra ruar, né? Em hebraico ela é o quê? Feminina, né? Nós falamos. Agora veja na Septuaginta. Kai, pneuma, teu, né? Então veja. Aqui nós temos kai, a conjunção e. Nós temos aqui o pneuma, né? Que é o substantivo. É neutro,
veja, no grego, isso, e aqui nós temos o theos, né, que é Deus, só que aqui está no genitivo, tá? Está no genitivo. Mas o que acontece? Aqui, pneuma, tá? No neutro, veja, não é nem macho e nem fêmea, não é nem feminino e não é nem masculino e não é feminino, é neutro. E aí, o que se faz? Agora, se você pega na Vulgata, você tem a mesma coisa, et spiritus Dei. Et spiritus Dei. A palavra aqui, ó, aí você tem aqui a conjunção, né, et, que é e, você tem aqui um substantivo no nominativo, aqui nós temos um substantivo nominativo singular, spiritus, que é masculino, tá? Então isso daqui é masculino, nós temos um substantivo aqui no latim, né? Em latim, é claro, nós estamos falando de latim, temos um substantivo, tá? Nominativo singular. E aí, veja, no hebraico espírito está no feminino, em grego está no neutro, é neutro, e em latim é masculino. E aí, amigos, como é que faz? Então veja, não se pode, queridos, confundir gênero gramatical com gênero biológico, com gênero sexual e etc. Como queiram chamar. Então, amigos, por que eu decidi gravar esse pequeno vídeo falando sobre isso? Porque a cada dia cresce o número de pessoas aí na internet falando bobagens e se apresentam como professores de hebraico, como conhecedores de hebraico, como conhecedores de grego, sem fazer a mínima ideia do que estão dizendo. Então, amigos, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: busquem aprender de quem realmente sabe, entendeu? Busquem aprender de quem realmente sabe, de professores de verdade, canais sérios, canais que propõem um conteúdo sério, páginas na internet que propõem conteúdo sério, porque fazer sensacionalismo e se apresentar como sabendo alguma coisa é a coisa mais fácil do mundo. Aí acontece esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, Lehitraot, até a próxima.